Suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco e a que eles são vulneráveis. É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo e estruturar intervenções eficazes. O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos. Neste momento, existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas. Enjoy this radio show. Mac Rádio. Mac Rádio. Aqui na Mac Rádio, a informação tem prioridade. On News. De volta com o nosso On News, e o especial Eleições 2018 de hoje traz como entrevistado o candidato a deputado estadual, doutor Amaury Ribeiro, fazendo parte... presente. Ribeiro, não, Barreiro. Eu já comecei errado aqui, não, gente. Confundi já, né? Foi até bom. Bom dia, doutor Amaury. Muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço essa entrevista, que realmente eu sei que essa rádio é muito ouvida aí. Eu espero que tenha bastante eleitores mesmo. E ouvintes também, né? Ouvintes e internautas também que podem acompanhar pela live no Facebook. Se você entrar no Facebook lá da Mac Rádio, você pode ver, além do áudio, as imagens também aqui da nossa entrevista. Gabriel Gaiga, bom dia, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Bom dia, Marcelo, bom dia aos espectadores e ouvintes da MAC. Bom dia, doutor Amaury. Agradeço, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje. Nós conhecemos suas ideias para as próximas eleições. Perfeito. E de acordo com o que foi combinado, que a gente está fazendo com todos os demais candidatos que passaram aqui pelos nossos estúdios, a gente dá aí para você agora, doutor Amaury, 5 minutos para você se apresentar, para que o eleitor possa saber quem é o doutor Amaury. Perfeito. O doutor Amaury já trabalha aqui em Poços de Caldas e na região do sul de Minas há mais de 30 anos. Sou médico, hematologista e trabalho também na área do câncer. Fui responsável pela criação de 2 serviços de Unacom aqui no estado. O Unacom de Poços de Caldas e o Unacom de Alfenas. Então, milito por essa região toda aí, tratando de pacientes de câncer e pacientes também hematológicos. Sou casado com a doutora Francisca, também conhecida aqui em Poços de Caldas, nefrologista. Tenho 2 filhos, o Thiago e a Aninha, que estão hoje longe de nós, lá nos Estados Unidos. Até mandar um abraço, porque eles podem estar também ligados aqui, acompanhando, né? E dizer que realmente pretendo ser sou candidato a deputado estadual, até passando o número aí 33234. Espero que, se eleito for, atuar muito na área de saúde e educação, que são as prioridades do que eu vou fazer, né, lá na Assembleia. E lembrando até que uma das coisas que eu vou realmente bater muito forte é contra a privatização do SUS. Depois podemos, de repente, até explicar o que vem a ser isso, né? Então, essa é a minha apresentação e espero que o povo que acompanha, os nossos amigos todos aí, possam, então, no dia 7 de outubro, daqui a 2 semanas, votar em doutor Amaury Barreiro, número 33234. Tem mais um tempinho para vocês apresentar. Posso falar mais lá então? Pode falar. Na verdade, eu acho que em Poços de Caldas eu tenho bastante conhecidos, porque trabalho nessa área, é uma área difícil, que é a área do câncer, né? Então, o nosso Unacom hoje, ele atinge mais de 80 cidades entre Poços e região. E o Unacom de Alfenas, ele atinge mais de 50 cidades. Então, eu tenho aí um conhecimento nessas cidades. E espero também que essas cidades possam estar indo para a nossa campanha, né? Se Deus quiser, a gente pode lograr, então, esse efeito. Temos 3 perguntas que também são as mesmas perguntas que a gente enviou para todos os candidatos, com 2 minutos e meio de tempo. Para a resposta, o Gabriel vai fazer a primeira. Doutor Amaury, como você avalia o atual momento político pelo qual passa o país e como pretende ser um agente dentro desse cenário? É interessante que eu acho que política todo mundo sabe, né? Política e futebol todo mundo discute, né? E realmente nós estamos vivendo momentos difíceis na política brasileira. Eu, com a minha idade, que não sou tão novo assim, tenho 60 anos de idade, eu nunca vi uma crise política tão intensa. Isso tudo vem do quê? Vem realmente do que as pessoas estão realmente desacreditadas. Eu estava até conversando com o nosso amigo ali fora, nosso amigo Gabriel, falando com ele, o tanto que o político é desacreditado hoje. Por quê? Porque existiu aí várias coisas que contribuíram para isso. O impeachment da Dilma,
O próprio Lava Jato, que realmente houve vários agentes políticos daí até presos com corrupção. Quer dizer, então, a crise política é grande. Quer dizer, foi mudado de governo, entrou o Temer, foi um governo desastroso, todo mundo sabe disso, a economia do país está muito ruim. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados nesse país. Quer dizer, nós estamos num caos político e econômico total. Então, qual seria a minha ação nisso? Uma ação é justamente nós conseguirmos pôr alguém realmente que tenha a ficha limpa. Hoje fala-se ficha limpa como se fosse... Isso é uma obrigação, não é uma qualidade do político. O político tem que ser ficha limpa. Mas eu acho que o político tenta falar que é ficha limpa porque tem muitos fichas sujas ainda candidato aí. Então, a minha contribuição nisso aí, se eleito for, é justamente tentar mudar um pouco dessa política, ou seja, fazer uma política limpa, uma política boa e uma política para a nossa região aqui do sul de Minas. Pergunta seguinte: qual o papel de Poços de Caldas no âmbito estadual e nacional e quais considera as maiores necessidades da cidade e da região? Bom, isso é muito interessante porque Poços é a 15ª cidade em população no sul de Minas, em Minas Gerais. E é a 6ª cidade com o IDH, maior DH. Então nós somos a 6ª cidade de condição de moradia em Minas Gerais, a 6ª. Então Poços, todo mundo sabe que Poços é uma cidade turística. Só que o turismo aqui é muito pouco explorado. Então nós temos que melhorar muito, investir muito em turismo. Isso é até uma das minhas propostas, é nós conseguirmos investimentos de dinheiro público, dinheiro que vai mesmo para... Nosso dinheiro aqui que vai para o governo e não retornam. Então, e se tentar realmente nós melhorarmos o turismo, que é uma coisa que a gente tem que melhorar muito. Eu até acho que antigamente Poços era muito conhecida por as pessoas quererem vir aqui para fazer lua de mel, né? Isso acabou. Eu mesmo, minha lua de mel foi aqui. Quer dizer, eu acho que precisa voltar. Tem certas coisas que a própria mídia pode ajudar nisso e nós mudarmos a história de Poços de Caldas, que sempre foi uma cidade turística e que precisa melhorar. No setor de indústria também, nós temos melhorado muito. Poços hoje, através de uma revista, no ano passado, foi considerada entre as 100 maiores cidades do Brasil em investimentos, em questões de investimento. Então é uma cidade boa para investir também. Então vamos trazer mais investimentos para Poços também. Lembrando, Poços, quando eu falo Poços, é região também. Na questão de saúde, melhorando a saúde aqui, nós também estaremos melhorando a saúde de toda a região, é uma proposta que eu também faço. E em questão das indústrias, nós tivemos uma perda agora da cervejaria que vinha para cá, né? A Galícia, mas parece que tem outras indústrias querendo vir para cá. Então eu acho interessante a gente fazer isso. Então o que é importante é talvez nós voltarmos a investir muito mais no turismo, porque essa cidade ela preconiza pelo turismo. Também indústrias, trazer para cá. Então basicamente seria isso que a gente pode tentar para o Poços. E a última pergunta é: caso eleito, é possível atuar de forma a dar maior autonomia econômica aos municípios para diminuir a dependência dos outros entes federativos, como a União e o Estado? Essa é uma grande briga que existe hoje nos pequenos municípios, né, nos municípios mineiros, porque o que acontece? Toda a arrecadação feita em Poços de Caldas, dos nossos tributos, a maioria delas vão para o Estado e o Estado devolve para o município. Só que o que acontece? O Estado toma a maior parte porque ele iria investir aqui em saúde, educação, essas coisas tudo. Mas aí vem o que vem para cá, muito pouco. Então, inclusive, nós estamos numa grande briga aí, os prefeitos, a gente alia eles, que realmente a gente vai tentar mudar isso, para que o governo pague as suas dívidas, quer dizer, ele está devendo e não paga. Um dos tributos que não está vendo, o ICMS, por exemplo, não vem para cá, vai e não está voltando. O IPVA, que é um imposto do município, também não está voltando. Então, essa dependência tem que parar um pouco, tem que diminuir. Talvez se a gente mexesse nos impostos, e existe uma reforma tributária aí por perto, que pode melhorar muito, eu acho que a gente vai conseguir o que a gente produzir, um pouco vai para o governo, mas voltar mais para nós aqui. Então, essa dependência tem que melhorar. Certo. Esse foi o primeiro bloco com a presença do candidato Dr. Amaury Barreiro aqui nos nossos estúdios da MAC Rádio. A gente vai agora para o intervalo, voltamos para um bloco final aí, maior, aí já sem obrigatoriedade de tempo para as respostas, um papo mais livre aqui com o candidato. Aguarde, são só 3 minutos de intervalo, daqui a pouquinho a gente já está de volta mais uma vez.
Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. On News. Enjoy this radio show. MAC Rádio. MAC Rádio. Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância? Diferenciado, sem ter que pagar mais por isso. Então estude na Uninter. São mais de 160 opções de cursos com muita qualidade que cabe aí, no seu bolso. Aqui você tem a liberdade de estudar quando e onde quiser no seu notebook, celular ou em um polo Uninter perto de você. Quer saber? Na Uninter o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Sorria! Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. macradio.com.br. Simplesmente a única. Quer viajar, mas prefere não ir sozinho? Agora você pode ir e muito bem acompanhado. A APC Tour preparou pacotes especiais para você, sua família e todos os seus amigos, saindo de Poços de Caldas direto para o aeroporto. Um deles, por exemplo, é o Grupo Tesouros da Turquia, com embarque dia 18 de outubro. Uma terra mágica com paisagens fantásticas. A APC Tour leva você aos melhores lugares do mundo com toda a segurança e lazer de uma viagem perfeita. Saiba mais na APC Tour. Prefeito Chagas 31 ou ligue 3722-2777 e boa viagem. APC Tour. Você sabia que é possível agendar uma sessão de conciliação para resolver seu problema sem ter que entrar na justiça? Sabia também que durante o andamento do processo você pode usar a conciliação para fazer um acordo? Pois é, a conciliação é gratuita, rápida e todos saem ganhando. Em Poços de Caldas, procure o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, na Rua Minas Gerais, 598. Informe-se pelo telefone 3697-2575. É máquina veia, velho. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você. Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800-283-6080. DEMAI. Compromisso com a água. Respeito por você. Leste, Oeste, Norte e ProSul. Para qualquer direção, a ProSul tem a solução. ProSul Informática, manutenção especializada, assistência técnica para computadores, notebooks, impressoras e no-breaks, com segurança e alta qualidade. Dê mais do que um norte seguro para todos os seus acessos. Dê um Sul, dê confiança. ProSul, informática para empresas e residências. Correia Neto, 604, no centro de Poços de Caldas. 3722-1611. Potencializando ideias. MAC Rádio. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. On News. De volta no nosso News com o especial Eleições 2018. Trazendo aqui como convidado nosso hoje o candidato a deputado estadual, doutor Amaury Barreiro, presente aqui no estúdio comigo também, o advogado Gabriel Gaiga, participando desse bate-papo, dessa entrevista. E a mãe do Gabriel, a Márcia Gaiga, já tá ali de olho na nossa live aqui do Facebook, mandou um oi pro Gabriel aqui, para todos nós, um oi então pra Márcia ali. É vizinha de vocês dois, né? Vizinha, aliás, o doutor Amaury e a Márcia moram ali no mesmo bairro, no mesmo quarteirão ali, isso. Por sinal. Doutor Amaury, teve alguma fala sua, aliás, a gente não pode desconsiderar
deixar de tocar no assunto saúde com você. Afinal de contas, você é médico. E você falou que é contra a privatização do SUS. O que seria, então, essa privatização do SUS? E de que forma, então, um deputado pode atuar contra isso? Exatamente, isso é uma boa pergunta, é o carro-chefe da minha campanha, inclusive na televisão, é isso que está sendo vinculado. O que está acontecendo é que muitas empresas multinacionais, na verdade até multinacionais estrangeiras, né, nem brasileiras, estão tentando privatizar a saúde no país, o SUS, né? O SUS, gente, o SUS foi criado há mais de 30 anos e o SUS é realmente o melhor plano de saúde que existe, porque o SUS, todo e qualquer doente, ele é aceito pelo SUS. Então o SUS é um plano que o governo que financia e ele é subsidiado pelo governo. Realmente, a gente pode dizer, e aí ficou muito em moda agora a questão do Bolsonaro lá, que foi operado lá no hospital de Juiz de Fora, um excelente trabalho dos colegas médicos lá, e realmente saiu, vinculou nas mídias todas, que o preço que os médicos ganharam foi R$360, naquela cirurgia de 5 horas, porque é a figura pública, né? Porque isso é o dia a dia do médico. Então, o financiamento do SUS, sim, está desgastado, mas é o melhor plano de saúde e essas multinacionais, com certeza, não vão ter nenhum dó, vamos dizer assim, do paciente que chegar numa entidade de hospital e for preciso fazer qualquer procedimento. Se não tiver condição, se o plano não pagar, se o governo não pagar essas multinacionais, elas não vão fazer esse serviço. O que ocorre muito nos Estados Unidos é justamente isso. Se os paramédicos chegam numa residência e o paciente não tem dinheiro para pagar a ambulância, eles deixam o paciente lá. Então eu acho que essa questão da privatização, ela tem que ser coibida mesmo, eu sou totalmente contra, e os deputados são eles que vão decidir isso. É lógico que eu não vou decidir porque sou deputado estadual, vai ser decidido isso no Congresso, mas nós temos interferência com os deputados também, então nós podemos ajudar. Então eu sou contra a privatização por isso, porque eu acho que o plano de saúde do SUS, ele precisa sim de fortalecimento. Nós precisamos de melhorias neles, nós precisamos de melhorar a gestão do SUS e já tem até trabalhos provando que a gestão do SUS, se bem feita, ela economizaria 20% do que é gasto. Então, olha para você ver, só em gestão nós já diminuiríamos em 20% o gasto. Então, eu acho que tem que melhorar muito o SUS, ainda precisa de muita melhoria, mas é o melhor plano de saúde e nós temos que defender o SUS. E no caso, outra pergunta impossível de não se fazer, você é da área de oncologia. E nós tivemos recentemente na Santa Casa aqui de Poços de Caldas o interrompimento por alguns dias no ano passado do setor de oncologia. E aí, como você avalia essa crise que a Santa Casa financeira, que se diz que não há recurso para atender tantos pacientes, como você avalia e o que é possível fazer para ajudar a Santa Casa aqui em Poços de Caldas? Exatamente, isso é uma pergunta excelente, porque nós tivemos um problema sério, mais ou menos no meio do ano, uma crise violenta que atingiu diretamente o setor de oncologia da Santa Casa. Foi até nessa época, eu era vereador até então, ajudei até numa manobra que nós fizemos lá, né, para retirar um pouco do dinheiro do município para a Santa Casa. Foi feito. Dinheiro da Câmara dos Vereadores, isso, que repassa para a prefeitura, devolveu para a prefeitura para investir. Isso, porque a Câmara no final do ano ela devolve um dinheiro para o prefeito. E ele usa esse dinheiro da forma que ele achar melhor. Então a Câmara antecipou esse dinheiro por volta de 2 milhões para ajudar a Santa Casa naquela crise que você está falando, que foi uma crise muito grande. Realmente as Santa Casas, não a Santa Casa de Poços, mas as Santa Casas do país e principalmente do nosso estado, passam por uma dificuldade muito grande, porque existe um débito muito grande, que eu até vi os candidatos a governador falando, em torno de bilhões que deve para a Santa Casa. Para você ter uma ideia, eu acho que hoje, para a Santa Casa de Poços, existe um déficit do governo de mais de 8 milhões. Então é difícil para uma Santa Casa elas conseguirem melhorar os seus atendimentos com um déficit desse. Então, o que um vereador pode ajudar? O vereador pode ajudar realmente interferindo com o governador para que seja pago essas dívidas e também ajudar no refinanciamento da saúde que nós vamos estar vendo e realmente nós tirarmos dinheiro de algum lugar, porque nós estamos engessados hoje
com o governo dizendo em 20 anos de engessamento aí, mas a gente tem que ver o que é prioridade para nós. Saúde e educação é prioridade. Nós temos que arrumar o dinheiro de alguma outra forma para pôr na saúde. Isso tudo gera investimento. Nós temos que investir em saúde. Nós queremos uma saúde melhor, temos que investir. E qual o dinheiro que nós temos que investir? É o dinheiro que tem dos impostos, que somos nós, contribuintes, que pagamos. Então nós temos que ter prioridade. E eu acho que se perguntar para todos os eleitores que estão ouvindo, tenho certeza que saúde e educação é prioridade para todo mundo, né? Dentro desse assunto, então, saúde e educação. O governo aprovou recentemente o chamado teto de custos, aí que os críticos da medida apontam que são justamente essas duas áreas, saúde e educação, que vão ser as mais prejudicadas com esse teto de custos. Como você enxerga esse cenário e aí como vai ser para um deputado tendo que lidar com esse teto de custos para fazer alguma coisa acontecer? Essa lei do teto de custos tem uma abertura, assim, exatamente nessa abertura que eu acho que os deputados, né, vão ter que agir. Por quê? Porque ela fala que pode ser investido dinheiro em uma área específica, desde que retire de outra área. Eu acho muito fácil para o governo fazer isso. É só ele tirar o dinheiro dele próprio. Ele gasta muito. O governo nosso gasta muito. Então é só tirar esse dinheiro, desviar, vamos em termos, desviar, tirar esse dinheiro e passar para as prioridades. E eu acho que aí tem que o povo também unir para que isso possa ocorrer, porque é muito fácil falar, um deputado pode agir, mas a pressão popular é a melhor que tem. Se o povo pressionar, com certeza vai ser retirar, ou essa lei vai cair, ou nós vamos ter que tirar o dinheiro de algum lugar para cobrir saúde e educação, porque não dá mais para ficar do jeito que está a saúde e educação nesse país e principalmente no Estado. Certo. Mas o senhor citou uma questão a questão do custo é muito importante, mas uma questão de se melhorar a gestão economizaria até 20% do custo total do SUS hoje. Como melhorar essa gestão? Como que daria para fazer, como deputado, atuar para que essa gestão, como seja um programa federal, como atuar aqui localmente para ter um SUS mais efetivo, mais eficiente? Certo. E até aproveitando a pergunta do Gabriel, muito se fala que os políticos brasileiros eles não têm esse preparo de gestor, de finanças, para saber administrar a coisa aí do ponto de vista técnico. É verdade isso? A gente pode dizer que isso atrapalha? Olha, eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que as determinadas áreas, sim, que o político age, ele pode não saber muito e não ser um bom gestor. Mas determinados políticos têm determinada área de atuação. Por exemplo, eu acho difícil um gestor saber mais problemas de saúde do que eu, que vivo há 40 anos de medicina. Então, na área de saúde, na área de educação, são áreas que a gente está sempre lidando, a gente consegue melhorar isso. A questão que você falou da gestão do SUS, essa é uma coisa complexa, porque a gestão do SUS tem que vir de cima para baixo, desde ministro e vindo para baixo. Então, no sentido do Estado, o que nós podemos fazer é realmente cobrar o que se é devido, porque nem isso está sendo pago. Então, se uma Santa Casa hoje, igual a nossa aqui de Poços de Caldas, e a Alfenas também, que eu falo por Alfenas, que também tem problema, se o governo está devendo para ela, o que ela fez de base, que já é pouco, porque os procedimentos de SUS é nessa base, são procedimentos muito baratos. Se ele não consegue pagar nem o que está devendo, fica difícil. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, primeiro, é cobrar isso, realmente. E também tentar mexer. A gestão é isso, é que muitas pessoas... e são os cargos de confiança do governo, são muitos, e de repente a gente pode olhar, eu não saberia dizer para vocês hoje, mas de repente onde tem 100 pessoas trabalhando, pode se trabalhar 50, não estou falando que nós vamos cortar tudo isso, mas eu acho que o governo tem que cortar na carne primeiro, né? Esses cargo comissionado, nós vamos ter que discutir muito isso, porque o governo tem que dar parte dele na contribuição disso. Então nisso eu acho que nós poderíamos ajudar também, né? Como deputado e interferindo lá diretamente. O senhor citou também a questão do fortalecimento do turismo aqui em Poços, que poderia ser melhor explorado. Como o senhor vai atuar assim, para que isso realmente seja efetivo aqui na cidade, a gente possa explorar? Porque a gente tem exemplos de cidades que têm um perfil muito parecido com Poços, o Campos do Jordão, Gramado, não sei, você vê que é muito mais bem explorado, se criou até uma gourmetização do turismo, com um valor que o pessoal vai gente do Brasil inteiro. Como que a gente poderia transformar Poços num local, num destino turístico com essa mesma proporção?
E se você vê, Poços foi perdendo ao longo dos tempos, porque Poços era uma cidade que todo mundo falava, todo mundo queria vir para Poços, como nós estávamos até dizendo, para passar a lua de mel aqui. Então eu acho que o turismo, mas tudo vai depender de investimento, né? Eu acho que tem que ser investimento. São duas coisas que eu acho que melhorariam muito o turismo aqui. E a gente pode até criar alguma lei, a gente vai ter que avaliar isso, mas, por exemplo, é difícil hoje no Brasil você montar uma empresa, né? Pela burocracia das empresas é muito difícil. Então, toda a área de atuação nossa nas cidades, nós temos entravado o problema de uma burocracia muito grande das empresas. Então, de repente, no turismo, criar alguns meios mais fácil, porque junto com o turismo vem o quê? Vem a gastronomia, vem a hotelaria, que a hotelaria de Poços é muito boa. Então, nós temos que tentar isso, mas basicamente eu acho que nós temos que ter investimento externo. Tem que vir investimento para Poços. Investimento, seja ele do Estado, que nós vamos brigar por isso, seja investimento de particulares. Então eu acho que isso é que nós vamos ter que fazer. Nós temos que trazer dinheiro para o turismo de Poços. E uma das coisas, a ideia que eu estava passando é essa ideia de voltar a Poços a ser uma cidade onde os casais queiram vir passar a lua de mel. Voltar atrás, porque atrás eu lembro que o turismo era muito forte em Poços de Caldas. Todo mundo queria vir para cá. Inclusive eu passei a lua de mel aqui também. Você citou aí esse repasse de verbas por parte do governo estadual. E no momento tem um cabo de guerra e a prefeitura está acusando o governo estadual de não estar repassando, está sempre atrasando aí o repasse do IPVA, do ICMS, de outros tributos e outros impostos. Como vai ser lidar com essa acusação? É verdade essa acusação de que o governo estadual está relegando aí Poços de Caldas e os municípios do interior? E o que dá para fazer com relação a isso? Na verdade, são todos os municípios que estão realmente com essa defasagem de repasse. Quer dizer, é dinheiro que já é carimbado, que viria para a cidade que não vem. Então, os prefeitos realmente não têm essas verbas, que seriam deles, que teriam que vir. Por quê? Aí o que acontece? Fica um jogo de empurra, porque o governo do estado que é o governo federal que não repassa para ele. Quer dizer, a mãe não passa para os filhos para os outros filhos, e cada um, sendo que, na verdade, o culpado são eles que têm que se entenderem. E como político a gente pode interferir nisso. Eles têm que se entenderem, porque quem está sofrendo é o povo. Porque se não vem o dinheiro devido para a nossa cidade aqui, claro que muitos setores da cidade vão ter problema. Então, o que eu posso prometer é justamente isso. Junto com o governador, se eleito oposição ou não, vamos trabalhar para que as cidades, Poços, região, Alfenas e regiões possam receber o dinheiro que é devido. Nós temos que ter mais investimento, mas nem o que nós temos nós conseguimos receber, né? Vamos tentar. E como você avalia a saída da cervejaria Estrela Galícia, que já estava, ao que tudo indica, tudo certo, todo mundo já contando aí com a vinda? Como você avalia a saída para outra cidade dentro do próprio estado de Minas Gerais? Ao que tudo indica, a empresa parece que vai se instalar em outra cidade aqui. E o que faltou para Poços de Caldas para segurar esse investimento? Então, na verdade, quando eu estive na Câmara de Vereadores no meio do ano, falava-se muito nessa cervejaria. E parecia que estava tudo ok, estava tudo certinho. Depois nós fomos surpreendidos com essa mudança de sentido, né? Eu até, a princípio, eu pensei que pudesse ser uma vantagem fiscal se saísse do Estado, mas você está me dizendo que ela pode se instalar dentro do nosso Estado, então não sei o que faltou. Então, talvez eu não seja a pessoa indicada para dizer, porque eu não estava nesse meio todo aí. Mas é uma grande perda para a cidade, foi uma grande perda, e eu acho que parece que ela simplesmente não quis mais vir, a gente não sabe mesmo. Foi uma perda, mas parece que tem outras indústrias vindo para cá, e o prefeito tinha dito que nós temos um parque industrial que bom e que deve melhorar. E o que eu proponho é justamente isso, tentar trazer investimento de fora para cá, e como deputado, se assim for, eu vou tentar. Muita gente também do setor aí das pequenas empresas, da micro e pequenas e médias empresas, diz que gostaria até
de se instalar em Poços de Caldas e fazer valer aí esse potencial criativo que Poços de Caldas tem para muitos novos negócios, mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de conviver com algumas dessas pessoas, todas elas acabaram entregando os pontos no meio do caminho porque disseram que Poços de Caldas precisa se modernizar, mas que parece que está presa ainda a coisas do passado. E aí, como poderia, por exemplo, a gente transformar Poços de Caldas como é Santa Rita do Sapucaí, que virou referência aí, uma cidade muito menor, mas aqui próxima virou referência nessa área, principalmente na tecnologia. O que pode ser feito para Poços de Caldas? Na verdade, eu acho que é uma situação geral no país, né? As microempresas sofrem demais no sentido, essa própria burocratização que eu falei. Então é muito difícil você montar uma empresa hoje. E quando montam, os impostos que você paga, leva tudo o seu lucro. Então não é muita vantagem. Então as grandes empresas acabam segurando tudo isso, porque o volume de serviço aumenta e eles conseguem, com um lucro menor, sobreviver, enquanto as pequenas empresas não conseguem. Então eu acho que a reforma tributária vai ajudar nisso, porque nós vamos ter que reformar tributaristamente o país, e isso vai melhorar para as micro e pequenas empresas. E também o que acontece? Hoje nós temos 14 milhões de desempregados e se nós conseguirmos aumentar o faturamento com as microempresas, eles calculam que talvez caia para menos de 6 milhões esses desempregados. Você vê que nós temos um potencial na microempresa grande, até para ter emprego também. Você citou reforma tributária. A respeito da reforma da Previdência, como você enxerga a reforma da Previdência, que é uma possibilidade que ficou para o próximo governo? Todo mundo fica passando a bola. Por quê? Porque essa reforma da Previdência ela vai mexer com privilégios muito grandes. Então, a gente não vamos falar aqui, porque ela vai mexer com privilégios e nós temos que ter essa reforma, porque não existe mais dinheiro daqui a alguns anos para os aposentados, vamos dizer assim. Vocês vão aposentar com 300 anos, pelo jeito, vocês não vão conseguir aposentar. Então eu acho que tem que ser feita essa reforma, ela tem que mexer com as pessoas. Eu acho que segurar essa reforma, porque era fim de governo e era um governo, mas nós vamos ter que reformar. Então eu acho que essa reforma vai ser possível, e ela vai ajudar também naquela carga de dinheiro que gasto vai ter que diminuir, mas vai mexer com muito privilégio. Doutora Mauri, estamos já encerrando aqui o nosso tempo. É curto, gostaríamos até de conversar por mais tempo, por mais minutos, porém, temos o nosso horário. Então, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença. E se você quiser fazer aí um encerramento, um pronunciamento para encerrar aí a sua participação aqui no nosso On News. Obrigado, eu agradeço vocês pela oportunidade de nós estarmos aqui falando com os ouvintes, com os internautas também, e dizer para eles que eles podem confiar que eu irei fazer um trabalho muito digno, um trabalho para a nossa região do sul de Minas. Sou médico há 40 anos, sei muito bem os problemas que existem na área de saúde e educação e também nas outras áreas. Então, prometo fazer um grande governo aqui para essa região. E digo para vocês que, então, dia 7, vocês votem Doutora Mauri Barreiro, 33234. Muito obrigado. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Obrigado, doutora Mauri, por ter vindo. Trouxe uma visão muito boa, principalmente das questões de saúde aqui para a nossa região, com tanta experiência na área. E agradecer novamente a sua presença. E amanhã estamos de volta com a entrevista amanhã com o Tiago. Amanhã é com o Tiago Quinteiro, ele que é coordenador do Museu Histórico e Geográfico aqui de Poços de Caldas. Então vai falar um pouco sobre políticas culturais, um pouco sobre como a política pode atuar no setor de cultura aqui em Poços de Caldas e no Brasil como um todo, como juntar as duas coisas, política e cultura. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam pela live, nos acompanharam aqui pelo site da MAC Rádio. Como o Gabriel falou, é uma série de entrevistas. A gente encerra hoje a participação dos deputados estaduais e federais. Agora a gente vai trazer pessoas que não são candidatos, mas que também têm algo a acrescentar dentro desse mesmo assunto, eleições 2018. Então, muito obrigado a todos e conto com a companhia de vocês nas próximas edições aqui do On News. Um grande abraço.